Quando uma pessoa está fazendo algo de errado, geralmente ela acusa a outra de estar fazendo algo de errado também. Porque ela acha que porque ela faz as coisas, a outra pessoa também vai fazer. Quantas vezes nós ouvimos esse tipo de afirmação das mais diversas pessoas? Fulano fica perguntando para mim se eu faço algo de errado, quando na verdade é ela que deve estar fazendo, por isso está desconfiada. Em partes, essa afirmação tem algum fundamento, mas será que podemos cravar em todas as situações? E por que o cérebro humano cria essa característica, este espelhamento, de achar que porque eu fiz, a outra pessoa também deve estar fazendo? Eu sou o Fernando, este é o Soluções para o Novo Mundo e hoje nós vamos falar sobre espelhamento de comportamento. Quando você vê na pessoa algo que apenas você está fazendo, é algo que o nosso cérebro cria? É algo fantasioso ou existe uma realidade por trás? É sobre isso que vamos falar. Bom, e para exemplificar essa situação, algum de vocês já deve ter visto, a grande maioria acredito que não, mas no filme O Poderoso Chefão, o primeiro, tem uma situação que me intrigou muito no começo, né? E que depois, você estudando o comportamento, a linguagem corporal, você consegue entender como que chegou àquela situação. No final do filme, o Don Corleone, ele já está muito debilitado e ele vira o conselheiro do Mike, o seu filho, que vai sucedê-lo na cadeira de Poderoso Chefão. E o Don Corleone, ele dá alguns conselhos para o Mike ali, e um dos conselhos que ele diz é o seguinte: algumas pessoas vão te procurar para tentar uma negociação de paz. A pessoa que intermediar a negociação vai ser a pessoa que vai te trair, porque na verdade essa negociação nada mais é do que uma trama para te matar. Logo no decorrer, depois disso, logo em seguida, acontece o que o Don Corleone falou, a intenção das outras famílias de matar o Mike após a morte de Don Corleone, e nessa situação é apresentado lá o suposto, né? O suposto não, porque ele foi o traidor. Só que o traidor foi uma das pessoas de maior confiança do Don Corleone, e entre os dois braços direitos do Don Corleone, o cara que o traiu, além de ser o cara mais leal, era o cara mais inteligente, era mais esperto. Então, como que o Don Corleone sabia que isso iria acontecer? É uma questão muito simples de observação. O Don Corleone, na reunião em que ele teve com as 5 famílias para trazer o Mike em segurança de volta para os Estados Unidos, ele faz isso porque ele já tinha percebido que algumas famílias, né, se eu não estiver enganado, a família Tatalha, já sabia aonde o Mike estava escondido. Então era uma questão de tempo deles ir lá matar, porque o Mike seria o sucessor direto ali de Don Corleone. Então eles queriam eliminar essa força do Don Corleone, já tinham matado os outros filhos dele, e era o outro filho dele, o Sonny, né, que era um cara que estava interagindo ali integrado ali nas forças, né, do Don Corleone. Então o Don Corleone se antecipou e fez um acordo com eles para trazer o filho de volta em segurança. O primeiro ponto que ele fez. O segundo ponto que Don Corleone observou foi o seguinte: Mike, ele não era um cara para máfia, ele não queria aquilo, ele tentava viver uma vida fora dos crimes e das coisas ali relacionadas à máfia. Ele não queria aquilo. Então ele era um cara supostamente fraco para liderar ali as coisas da família, né? Os negócios da família e do submundo da máfia que existia naquela época. E o Don Corleone, ele sabia disso. E ele sabia que o Mike tinha essa fraqueza. Então ele começa a preparar o Mike para o cataclisma que iria acontecer com a partida dele, com a aposentadoria dele, com a morte dele, né? No caso do Don Corleone.
E aí a questão que eu enrolei tudo isso para falar era como que ele sabia? Porque ele pensava como um mafioso. Ele entrou na cabeça dos camaradas e pensou, se fosse eu faria o seguinte, eu mataria o Mike, que é uma coisa fraca, e tomava conta de todos os outros, porque daí não ia ficar mais ninguém. E outra família iria assumir a família Corleone. Então, o que fez o Don Corleone se antecipar e ter tanta sabedoria é porque ele pensava como os criminosos pensavam. E ele não agia igual, mas ele pensava igual e sabia que decisões tomar. Se fosse eu, faria tal coisa. Então, criando essa compatibilidade de pensamento, ele conseguia se antecipar. Ele usou dessa inteligência. E quando o Mike percebeu isso, ele pensou, eu tenho que me antecipar. Se eu fosse um bandido, o que eu faria? Eu faria tal coisa, e foi o que ele fez. Ele se antecipou ao ataque das outras famílias e matou todas as famílias em uma noite só. Ele, como ele mesmo fala, naquela noite ele resolveu todos os problemas da família. E eu contei essa parte do filme para ilustrar, para você entender que com as pessoas tem que ser da mesma forma. Não adianta você criar suposições com base nas emoções que você está sentindo. Você tem que tentar entender pela ótica em que a pessoa está vendo as coisas. Você tem que pensar como ela está pensando para conseguir antecipar uma ação que ela iria tomar. É assim com um zagueiro, é assim com um lutador. O lutador, ele se defende já sabendo que depois de um ataque vai haver um contra-ataque. E por que a maioria das vezes as mulheres dizem isso? Ah, fulano deve estar me traindo, porque direto ele acha que eu estou traindo ele. Geralmente, por que a mulher ela tem essa percepção? Porque o homem, ele é mais expansivo. Ele demonstra mais a culpa. Ele é um cara que não cria objetivos concretos para fazer aquilo que é errado e acaba fazendo com que a sua sensação de medo e a sua sensação de culpa acaba denunciando a fragilidade emocional e muitas das vezes o erro que ele cometeu. Às vezes é um imbecil retardado que traiu a mulher aí com alguma vagabunda e ele fica na cabeça dele achando que ou a mulher sabe ou a mulher está agindo daquela forma também. Porque ele usa esse espelhamento de que se eu fiz, ela deve estar fazendo também de alguma forma. E isso não é uma característica, tá? Isso não existe uma comprovação. Mas nós podemos entender o que se passa na cabeça da pessoa, tentando pensar como ela está pensando, tentando agir e se antecipar. Quando você vê alguém agindo de uma determinada forma, né? Eu usei esse exemplo até falando sobre uma situação de academia, né? Quando a namorada do cara ficava com a camiseta levantada aqui assim, o tempo inteiro assim. E aí eu brinquei com ele, eu falei, nossa, ela tá bem sugestiva. Ele ficou um pouco nervoso, falou que eu tava falando besteira, que eu via o mundo distorcido. Eu falei, tá certo. Eu falei, quando um homem, ele coloca a camisa aqui na frente e deixa solta assim, eu falei, você acha que ele tá passando qual tipo de mensagem? Que ele tá pronto para que o homem, ele é o repositor, né, Então eu falei, ele tá pronto para a sexualidade. Ele faz aquilo, ele dizendo assim, ó, eu tô pronto para interagir sexualmente com uma mulher ou com uma parceira, um parceiro, sei lá. E aí eu falei, se o homem faz isso, ele está colocando a disposição sexual dele à vista, mostra, em evidência. Quando a mulher faz isso, ela está fazendo o quê? Então é uma questão de você pensar como a pessoa está pensando. Como eu disse, o ciúmes, ele é um mecanismo de defesa instintivo. Quando você tiver sido acionado por esse mecanismo, você tem que se concentrar no que está acontecendo e não no que você está sentindo. Porque se você se concentrar no que você está sentindo, você vai acabar fazendo besteira e o seu relacionamento vai desabar por água abaixo. Eu sou o Fernando, este é Soluções para o Novo Mundo. Espero que tenha gostado. Curte, compartilha, nos segue e até a próxima. Fui!